Yo, Ransdes! Eu sou o Lance, esse aqui é o TCG Zone, e sem mais delongas, a gente já vai direto aqui pro vídeo, que a gente vai ter muita notícia, porque tá tendo a Magic Con. Então vamos lá, Magic Con tá rolando agora do dia 5 ao 7 em Minneapolis, e com isso eles trouxeram algumas notícias pra gente, né? Então vai ter revelação de Doctor Who, revelações de Senhor dos Anéis, Eldraine, Commander Master, então vamos lá. E em Doctor Who vão ser 4 decks de Commander. Começando aqui um deck azul, branco e verde, né? O Blast from the Past. Ele vai incluir os 8 primeiros doutores, tá? Eu não acompanho a série de Doctor Who, tá? Eu vi alguns episódios isolados e basicamente é o Doctor e os Companions. E é exatamente isso o que a mecânica que vai ter também dentro do deck. Esse daqui é um dos Companions, então para quem acompanha Doctor Who talvez consiga identificar melhor essa Sarah Jane Smith. E vai ter essa mecânica aqui, ó, Doctor's Companion, tá? Então se você tiver um Doctor como comandante, você pode ter 2 comandantes, desde que tenha essa outra carta, né, esse Companion que vai ter essa habilidade. Basicamente, eles vão possibilitar que ahn, utilize 2 comandantes como se fosse aquela habilidade partner, né? Então vamos lá. Outro detalhe aqui sobre os Companions que eles falaram na live é o seguinte: os Doctors vão ter 2 cores. Então, se vocês observarem aqui, cadê? Aqui, os decks são de 3 cores, tá? Os decks dos Doctors são de 3 cores, ou seja, todos os Doctors que tem aqui no deck são 8, tem 2 cores. E aí tem os Companions que complementam eles, tá? Seguindo aqui na sequência, a gente vai ter o deck Timey Wimey. É um branco, vermelho e azul. Ele vai incluir os doutores 9, 10 e 11, tá? E segue a mesma premissa, tá? Na sequência a gente tem o Paradox Power, tá? Com os doutores 12 e 13. E, além disso, os decks de doutor vão ter sagas próprias. Então todos os doutores vão ter uma saga específica deles, tá? Na sequência, para completar tudo aqui, a gente tem um deck específico de vilões, que vai ser o Masters of Evil, tá? Que vão incluir os vilões da série, né? Grandes vilões da série, como diz ali. E o vilão, aqui a carta capa que estampa o deck, vai ser o Davros, Dalek Creature. Particularmente eu não assisto Doctor Who, então eu não sei muito sobre. Eles revelaram também algumas lentes, tá? Então aqui são as artes das lentes, que dá pra ver aqui nos cards a cabinezinha, né, do Doctor Who, né? Como é? A TARDIS. E, além disso, foi revelado aqui um dos Planet Chases, né? A Library, Deluxe Foundation Library, que é uma das cartas de Plane Chase que vai sair. Então esses decks vão ter cartas de Plane Chase. Ao todo serão 10 planos novos, né? 10 cards novos de Plane Chase. Então pra galera que curte jogar Plane Chase, tem outros 10 cards aí pra pegar avulso, caso tiver interesse. Além dos outros cards. Então provavelmente eles vão seguir a mesma mecânica de decks com 10 cartas, sendo um fenômeno e outras 9 planos. E dentro dessas cartas vão ter ao total 10 novas, tá? Então, juntando todos os decks, vão ter 10 cartas novas. Então, não necessariamente as 10 no deck são novas. Aqui tem eles mostrando o Collector Booster, né? A caixinha de Collector Booster. E as datas importantes aqui dessa coleção, para quem estiver interessado nesse Universes Beyond do Magic. 28 de julho vão começar a revelar algumas coisas, então provavelmente vão revelar as cartas exclusivas ali desse set. Eu sei que tem gente que não curte muito esse Universes Beyond misturado com Magic, porque às vezes tem uma carta que é interessante ali, mas você vai ter que misturar uma carta de Transformer com Senhor dos Anéis, com Godzilla, enfim, né? Mas
pra quem curte, especialmente quem curte Doctor Who e quer colecionar, tá aí uma bela opção. Dia 13 de outubro sai esta coleção, tá? Na sequência, eles anunciaram o Wilds of Eldraine, tá? É a próxima coleção ali depois. Vai sair depois do Senhor dos Anéis, se não me engano. Ela... Aqui tem uma arte, né? Da Magali Villeneuve. Basicamente, o que eles falaram sobre essa coleção é que vai ser os resultados do que aconteceu com a invasão de Phyrexia em Eldraine, né? E ali tá rolando, parece uma curse, né? Uma maldição do sono. Seria tipo isso, tá? E aqui eles revelaram uma carta que tá lá na coleção ainda de Marcha das Máquinas, que tem a ver com Eldraine, né? A gente pode ver ali no fundo da carta, na arte ali, tem algumas fadas, etc. Aqui é um dos personagens principais nessa. Que vão ter foco nessa história. Depois que morreu os reis, né? O rei e a rainha lá em Eldraine morreram. Então o Will vai aparecer aqui. Vai ter a Rowan e a Shock aparece em Eldraine. Vindo essa força vindo de outro lugar lá pra Eldraine em função dessa maldição também. Eu não vi muito sobre o pouco da lore ali que eles revelaram, mas basicamente isso, tá? E a gente vai ter carta aqui também da Sir Ginger, né? A Dona Biscoitinha, né? Que teve sua aparição lá no trailer de Eldraine. E ela tá de volta aí pra proteger. E eles estavam brincando ali, não sei se é fato, não cheguei a ver, que na Wikia o cavalinho também tem um próprio pra ele, né? Eles chamaram de. Seria cavalo de canela, né? O Cinnamon Horse. Vamos lá. Aqui são os produtos que vão ter, né? De Eldraine. Então a gente tem o Draft Booster, Set Booster, Collector Booster. A gente vai ter para release o Gift Bundle aqui, né? Ou esse é o bundle normal. Enfim. E os dois decks de Commander aqui, né? O Fai Dominion, que vai ser azul e preto, né? Então, Dominion das Fadas, seria isso. E o Virtude e Valor, que é o verde, um Ceslene aqui, né? Verde e branco, tá? Por enquanto foi revelado isso, esses decks aqui, pela caixinha a gente já vê que não vão continuar com Plane Chase. A princípio, Plane Chase vai ali só Doctor Who e Senhor dos Anéis, e a princípio para por aí. E esses decks aqui, pelo que a gente vê, a caixinha já mudou também, né? Não é aquela que tem a carta estampada no card, a não ser, claro, que é o próprios personagens, mas a gente já não tem aquele spoiler do que é. Aqui a gente tem as datas importantes, né? Então, um primeiro olhada vai acontecendo em 28 de julho. As previews começam dia 15 de agosto. E a gente vai ter o lançamento global ali. Né? O pré-release dia 1 a 7. O lançamento global no dia 8. E para quem curte jogar no Arena, vai lançar no dia 5. Tá? Isso de setembro, tá? Mas estão aí as datas, qualquer coisa vocês dão uma pausa e olham. E o Arena indo para Steam. Eu ia comentar essa semana que poderia ter o Arena vir para Steam, né? Uma das coisas do Arena. E acabaram anunciando aí no Magic Con. Então, dia 23 de maio, o Arena vem para Steam. Eles não anunciaram muito a conexão em si, como é que vai funcionar. Próxima informação que a gente tem é Commander Master. Então, que é uma coleção basicamente de reprints, trazendo algumas cartas interessantes. Aqui é sobre os decks, tá? Que vão vir em Commander Master. Então são 4 decks de Commander. E esse daqui é o comandante incolor, né? Do Zulodok, The Void Gorger. Tá? Ele é um. Ó, mágicas incolores que você castar do sua mão com mana 7 ou mais tem Cascade Cascade. Então, basicamente, ele ativa o Cascade 2 vezes, tá? Então, vai exilar cartas até vir uma land. E você pode invocar, castar esses cards que tem um valor menor
No caso aqui, se você castar uma carta com 8, você pode castar uma próxima com 7 ou menos, tá? Dessas cartas que foram exiladas. Então você para onde chegou numa land. Feito isso, embaralha os cards, né? Ó, coloca as cartas exiladas na base do seu deck, embaralhados em ordem aleatória e faz de novo. Então trigger o efeito 2 vezes. Ele é um 7/4, 6 manas pra castar e basicamente é isso. Próximo, a gente tem aqui do deck de encantamentos, tá? Então uma criatura aqui, Demigod, encantamento. 5 manas, sendo uma branca, uma preta e uma verde. É um 4/4 com ameaçar. Outras criaturas, encantamento que você controla, tem ameaçar. E toda vez que ela entra em campo ou ataca, exila uma criatura não aura. Quer dizer, exila uma aura encantamento. De novo. Toda vez que ela atacar ou ela entrar em campo, exila uma não aura encantamento. Agora foi. Do seu cemitério. E aí você cria um token que é cópia dessa carta, exceto que ela é um zumbi 3/3, em adição aos outros tipos. Cara, interessante. Eu particularmente estou preparando um deck de encantamentos, mas não por causa dessa aqui, tá? Em breve eu dou informações sobre como tá rolando o deck. Vamos lá. Commodore Guth, né? 4 manas, sendo uma azul, uma vermelha e uma branca. Tá? Esse aqui é o deck de Planewalkers, né? Ele tem 5 de lealdade e no início do seu end step coloca 1 ponto de lealdade em outro Planewalker que você controla. Então, um deck de Planewalkers, enfim, né? Baixar esse comandante aqui é bem interessante. Vamos lá, mais 1 de lealdade cria um mago vermelho 1/1 com a seguinte habilidade. Vira e dá uma mana vermelha que só pode ser gasta para invocar um Planewalker. E com -3 você compra X cards e o Commodoro dá 3. Quer dizer, e o Commodoro dá X de dano para cada oponente, onde X é o número de Planewalkers que você controla. Então, e esse deck, assim, particularmente eu já joguei contra decks focados em Planewalker, eu acho bem chato, sabe? E esse deck aqui tem chance de ser um deck bem chato. Aqui a gente já tem os Slivers, né? Os Fractus. Então o deck Fractus aqui vai ser multicolorido, né? 5 cores. É um 6/6. E a Sliver Grave Mother, né? Ou a mãe do cemitério Fractus. A regra de lenda não se aplica aos Slivers que você controla. Cada Sliver, cada Fractus criatura Fractus que você tiver no cemitério tem Encore X, né, Encore X, onde X é o valor de mana da carta e ela tem Encore 5. Então, basicamente, se você mandar ela para o cemitério, decidir não mandar para a zona de comando, mandar para o cemitério, você pode ativar o Encore 5, que é a quantidade de mana dela, para castar. O que é o Encore? Né? Então a gente tem ali ó, o Encore 5, né? Pagando 5 manas e exilando esta carta do seu cemitério. Para cada oponente você cria um token que é cópia dessa carta aqui. E ela ganha haste. E ataca o oponente, se possível, né? E sacrifica ela no início do seu end step. Tá? Do seu próximo end step. Então ela ainda fica uma rodada ali. E ativa apenas como Sorcerer. Então, se tiver algum Sliver que dê vigilância, alguma coisa assim, eu particularmente não sou perito em Slivers, tá? Em Fractals. Mas é um deck que eu achei interessante, assim. Vamos lá. Então aqui tem os 4 decks, com seus comandantes nas capas, né? Na sequência a gente tem algumas cartas aqui que foram reveladas, então tem o Personal Tutor, né? Vai vindo algumas artes, opções alternativas, né? Borderless, enfim, versão foil. Aqui a gente tem a Selvala, Heart of the Wilds, também.
E, na sequência, o cara da noite aqui, o mais esperado, pelo menos por mim. A expansão de Senhor dos Anéis, tá? Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média. Então, basicamente, nessa apresentação, eles revelaram a mecânica que a gente ainda não sabia, que era essa mecânica de tentação, né? O anel tentar os jogadores. Então a gente tem aqui o Call of the Rings. 2 manas, sendo que uma tem que ser preta, um encantamento, e no início do seu upkeep, o anel tenta você. E, além disso, toda vez que você escolher uma criatura para ser o Ring Bearer, né, o portador do anel, você pode pagar 2 de vida. Se você fizer isso, compra uma carta. Mas o que é o anel tentar você? Ou o portador do anel? O que seria exatamente? Então aqui foi revelado essa habilidade, vai ter essa cartinha aqui. Basicamente ele funciona meio similar a uma dungeon em que você só tem uma linha, uma rota para seguir, tá? Ele vai ser um emblema. Então, no momento em que acontecer isso, entra esse emblema e até o final do jogo fica essa regra, tá? Isso vai ser para cada jogador. Então, digamos que você esteja jogando 1 contra 1, ou até mesmo um mesão. Cada jogador, se tiver essa mecânica com ele, vai ativar isso aqui e ele vai ficar com essa coisa. É como se fosse uma dungeon para cada um. Por isso que eu comparo muito com a dungeon. Então, cada um vai ter a sua dungeon, enfim. E o Anel Tentar Você funciona muito parecido com o Aventurar-se na Dungeon. Então, vamos lá. Pegando ali em cima, The Ring Tempts You, né? O Anel Tenta Você. Quando o Anel Tentar Você, você ganha um emblema chamado O Anel. E você, se você não tiver um, quando seu emblema ganha a próxima habilidade, você escolhe uma criatura. Você pode escolher uma criatura, né? Deixa eu ver. Na próxima habilidade, você escolhe a criatura que você controla para se tornar ou ficar como o portador do anel. Então, digamos que eu tenho uma criatura aqui, sei lá, o Frodo. Joga uma carta que tem essa habilidade de o anel tentar você. O Frodo ganha o anel. Aí eu baixo uma outra criatura, sei lá, o Gollum, que tem uma habilidade também de o anel tentar você. Eu posso escolher se o Frodo vai continuar como portador do anel ou vai passar para outra criatura minha, não necessariamente o Gollum. Se eu tivesse mais criaturas, poderia passar para outras. Mas é basicamente isso a ideia, tá? Continuando ali, a gente tem o anel pode... Tá, o anel vai tentar você mesmo que você não controle uma criatura, tá? O anel ganha habilidades na seguinte ordem, de cima para baixo. Uma vez que você ganha uma habilidade, você tem essa habilidade pro resto do jogo. Ao contrário da dungeon, tá? A dungeon, basicamente, você vai ativando o que tá naquelas salas ali. E aqui, na verdade, você vai, na sequência, evoluindo, né, as habilidades que você ganhou. Cada vez que o anel tenta você, você pode escolher uma criatura. Tá, basicamente. Você escolhe uma criatura se você tiver uma criatura. É o que já dizia ali em cima a habilidade. E cada jogador pode ter apenas um emblema chamado o Anel e um portador do Anel. Tá? Isso já evita de alguns buffs loucos pelo mapa. Pelo mapa, pela mesa. Então aqui, a cartinha do Anel em si, né? O nosso emblema aqui. Então a primeira habilidade que tem ali é o portador do Anel. É lendário e não pode ser bloqueado por criaturas com poder maior. Toda vez que o portador do anel, a próxima habilidade, toda vez que o portador do anel ataca, você pode comprar uma carta e então descartar uma carta. Próxima. Na verdade, não é. Você pode, né? Toda vez você compra uma carta e descarta uma carta. Obrigatório. A próxima habilidade, toda vez que o portador do anel se torna bloqueado por uma criatura, o controlador sacrifica essa criatura no final do combate. Basicamente um Death Touch, né? E toda vez que o portador do anel fizer dano de combate a um jogador, cada oponente perde 3 de vida. Isso aqui é uma mecânica que funciona
legal para um Commander, ainda mais que a partida vai durando, você vai evoluindo ali. Então, eu acho que os Commanders de Senhor dos Anéis talvez sejam bem interessantes. Acredito que o do Sauron, talvez do Frodo. Falando em Sauron, a gente tem aqui Sauron the Necromancer, né? O Necromante Sauron. Esse daqui vai ser a carta rara, vai ter mais um Sauron mítico na coleção. E ele basicamente é um 5 manas, sendo 2 tem que ser preta. Ele é 4/4, com ameaçar, e toda vez que o Sauron ataca, exila uma carta de criatura do seu cemitério, cria um token virado e atacando, que é cópia dessa carta, exceto que ela é uma 3/3 Black Wrath, que seria os Espectros do Anel, né? Ela é um espectro preto 3/3, com ameaçar. No início do seu próximo End Step, exile o token a menos que o Sauron porte o anel. Então, colocando ele como portador do anel, você pode ir, ataca, exila criaturas do seu cemitério para criar os Wraths, né? Assim, por lore, eu tô bem empolgado com essa mecânica que estão colocando nas cartas. Eu achei que ficou bem legal. Particularmente, a mecânica de o anel tentar aqui, vamos voltar aqui, ó. Não é uma mecânica que eu achei tão interessante. Mas, especialmente pelo fato de que isso é só para uma carta lendária. E outro ponto, que se eles não fizerem outras coleções de Senhor dos Anéis, a mecânica morre aqui. Então esse foi o principal ponto, assim, que todas as mecânicas novas que forem adicionar aqui, que for uma habilidade específica, vai ficar atrelada à coleção. E, ok, a gente já tem alguma coisa assim em Dungeons Dragons, mas isso é uma IP da Wizards, então tem chance de voltar, como voltou, né? Teve outras coleções de Dungeons Dragons e pode explorar Dungeon, tem outras cartas que interagem com isso. Se eles não forem fazer mais coleções futuras, né, de Universe Beyond baseada em Senhor dos Anéis, essa mecânica vai acabar encerrando aqui e a possibilidade de combinações, estratégias com isso fica muito limitada. Então, eu espero que eles façam novas, mais continuações, né? Mas, enfim. E é isso, tá? A próxima Magic Con é em Barcelona, dia 28 a 30. E vai ser quando a gente vai ter mais informações de Senhor dos Anéis. Até a gente já tem um spoilerzão aqui da imagem de fundo, né? De que vai ser focado nisso. Essa Magic Con vai começar. Os spoilers, se não me engano, começam no dia 30. Senhor dos Anéis, mas talvez dia 28 já comece a soltar alguns cards. E a gente vai fazendo esse acompanhamento aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Para tudo. Tem mais uma informação que saiu aqui de última hora. Hoje lançou, vamos colocar aqui na tela para vocês. Dia 7, tá? Lançou aqui informação sobre o Secret Lair relacionado ao Commander. Então vai ter um deck de Commander aqui que é o From Cute to Brute, né? Do fofo ao bruto, tá? Esse deck de Commander aqui é com a arte aqui da Nanaki e a arte de trás feita por God Machine, tá? Então essas aqui são os cards, alguns dos cards da Double-Face. Não sei se todos os cards são só esses que vão ser com design assim, mas acredito que não. Provavelmente talvez tenham mais cards nessa pegada. Então na frente a gente tem a versão fofa, então aqui tem o Archangel Avacyn. Então a gente tem a versão brutal, né? Quando o card transforma, Avacyn the Purifier, né? Então Bloodline Keeper. Esse aqui, por sinal, tem um deck que usa muito Bloodline Keeper e vira o Lord of Lineage. Então eles todos têm essa versão brutal, né? Do lado de trás do card. Aqui não mostrei muito rápido, né? Nicol Bolas, The Ravager, né? Como esses cards aqui são reprints, tá? Eu não vou ficar lendo, senão se vocês tiverem interesse, tem no site da Wizards, né? É só procurar ali por Secret Lair Commander Returns. Quer dizer, Secret Lair retorna pro Commander, né? Que é o deck From Cute to Brute. Então, deixa aqui, ó. Se tiver interesse em pesquisar aí. Tem a decklist aqui embaixo. Então, essas aqui são as cartas, né? Mostradas. O comandante, acredito que é o Nicol Bolas, que é o que pega 3 cores aqui.
Então aqui a gente tem a decklist, né? Então Ezika, Avacyn, Blue Knight Keeper, Kithian e afins, acredito que é. O comandante aqui vai ser o Nicol Bolas fofinho, né? Então essa aqui, como eu falei, é tudo reprint aqui, eles estão mostrando as cartas ainda na versão antiga. E, cara, o Nicol Bolas fofinho, o Bloodline Keeper, a Avacyn foram os principais aqui que eu achei que ficaram muito incríveis. Mas deixa aí o que vocês acharam desse Secret Lair. Eu acredito que vai vir, cara, caro pra baralho, né? Aqui. Mas é uma opção de deck pra quem coleciona. Ter essas versões aqui ficou muito legal, cara. E já deixa aí nos comentários qual é das notícias de hoje reveladas aí na Magic Con que vocês acharam mais interessante. Se estão esperando mais Doctor Who, Command Master, Senhor dos Anéis, Eldraine, que vai vir aí pela frente. Ou quem sabe o Secret Lair. Então, comenta aí, já deixa aquele like, compartilha. E é isso, agora sim, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!